Sejam bem-vindos a Carlos Giv, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe ajudar a resolver exames de história como forma de lhe preparar para conseguir ingressar a qualquer nível, né? Do nível superior a qualquer exame do nível superior de história. Dizer que todos os exames estão aqui são totalmente iguais. Eu lhe sugiro que assista-os todos, converta crédito, assista a todos eles repetidas vezes. Há de ver que a ideia de ficar e há de conseguir fazer o exame com tranquilidade, ok? Vamos lá hoje a resolver a sexta parte do exame. Se pode dizer que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte desse exame, pode visitar aí no canal. Vou ser um pouco breve nesse exame, não é? Como forma de aliviar os uploads, os downloads para puxar para o YouTube. Vamos lá. Os africanos resistiram, dizer que enviaram-me esse exame, a fotografia, tanto é que a imagem não é lá muito boa, mas espero que a gente consiga ver. Ok, diz o seguinte: os africanos resistiram à ocupação no fim do século XIX e princípio do século XX. Que bom. As revoltas mais e como é que é, Bambata, Herreros e Murenga tiveram lugar respectivamente nos atuais territórios. Dizer que eu tenho vídeos que falam dessas revoltas. Eu lhe convido a assistir aqui no meu canal a revolta de Mais e a revolta dos Herreros, de Chimurenga ou Ateva. Então eu lhe convido a assisti-lo para perceber como é que, simplesmente não vou comentar muito sobre esse lugar, sobre essas revoltas. A opção correta é que é naturalmente a D. Aqui diz respectivamente significa é preciso que siga os nomes de forma sequenciada. Se na afirmação estamos a começar com mais, então é preciso que você primeiro localize qual é a opção que fala primeiro de onde houve mais. Mais foi Tanzânia, então logo estamos a começar aqui com Tanzânia. Logo as outras questões estão erradas, não é? Esse de Zimbábue acontece mesmo, é de Chimurenga, ok? 40. Entre 1835 a 1840, cerca de 6 mil homens brancos da colônia de Cabo decidiram realizar para norte, levando consigo um número incerto de servos e escravos, bem como suas manadas de gado. Este movimento ficou conhecido como que? Na verdade, aqui estamos a falar de Great Trek Boer, ou Great Boer, Trek Boer, Great Boer, é a mesma coisa. Great Boer significa grande, Great Trek significa grande saída, grande movimentação, portanto refere-se justamente à saída dos Boers e à sua subida para a parte norte da África do Sul, onde vão formar aquelas cidades de Orange e de Transvaal, não é? E que vai ser resultado da guerra. Este movimento será resultante, neste caso, da própria guerra anglo-boer entre os ingleses e os boers. Dizer que os boers eram mais agricultores, eram mais farmeiros, mais feudalistas, e os ingleses eram mais mineiros, eram mais industrializados, whatever. Por isso que quando descobriram as minas de ouro, de diamante, de ouro em Watersrand, de diamante em Kimberley, houve uma intensa batalha entre tanto os boers e os ingleses, e depois não só as próprias guerras anglo-zulu de ingleses contra os nativos, os zulus, ok? A opção correta é A. Temos aqui um Mfecano. Mfecano é o processo que vai acontecer. Eu tenho um vídeo que fala disso, gente, não vou falar muito disso. Tem um vídeo que fala super interessante disso. O que você deve perceber agora é que é a partir do Mfecano que se vai formar o Estado ou o Império de Gaza, o Império de Ngungunyani, não é? Esse Ngungunyani que é neto do Manicusi, do Soshangana, que é o indivíduo que veio da Zululândia para a África, para Moçambique, a partir desse processo de Mfecano, que foi a grande saída e a grande entrada aqui a Moçambique. Não vou falar, tenho um vídeo que fala sobre isto. Tanto é que também tenho. É a mesma coisa que essa questão de imigração Nguni, é o mesmo processo mfecano, não é? Depois temos expansão Band, também tem um vídeo que fala sobre isto, não vou me debruçar muito sobre isto. O que você deve perceber é que nós somos bandos, portanto a expansão Band em parte responde como é que nós chegamos aqui a Moçambique, como é que viemos, encontramos aqui, quais são as nossas características diferentes daqueles que nós encontramos aqui. Procura o vídeo aqui no meu canal onde eu falo de comunidades primitivas para que possa perceber isto, ok? Vamos lá, 41. A luta contra o apartheid conheceu fortes desenvolvimentos nos finais nas décadas dos anos 50 na África do Sul. Assim, o regime do apartheid intensificou a repressão dos partidos e em 1960
baniu os seguintes partidos. Dizer também tem um vídeo que fala sobre o apartheid, visita esse vídeo que há de ser super interessante. Praticamente aqui tem todos os vídeos que falam desse exame, visita para perceber melhor o que é o sistema do apartheid. O que você deve talvez perceber é que o sistema de apartheid começa a surgir exatamente, ou surge, o ano de surgimento como sistema segregacionista, racista, em 1948, vai terminar em 1990, ok? Com o presidente Frederic de Klerk, não é? Que depois vai conduzir as eleições em 1990, que em 1994. Dizer que depois daquela guerra que eu disse lá, Anglo-Boer, a conquista dos ingleses naquela zona, os ingleses vão declarar uma independência contra a Inglaterra, criando a União Sul-Africana em 1910, que é aparentemente a primeira independência ou a independência da África do Sul. A independência da África do Sul, estou a falar o domínio da Inglaterra sobre a África do Sul, 1910, não é? Naturalmente que os que vão permanecer ali ainda vão fazer parte de alguns partidos que não são exatamente os nativos, ok? Vamos lá. 41. A luta contra o apartheid. A opção correta aqui qual é, gente? A opção correta aqui naturalmente é B. Estamos a falar dos partidos banidos, estamos a falar do próprio ANC, estamos a falar do próprio que brincadeiras são essas? Ok, o próprio ANC, o próprio Partido Comunista e o próprio PEC que como é que PPP é que é African Congress, não é? Naturalmente que o ANC depois vai perdurar, mas houve tentativa de tentar banir esse partido, não é? Vamos lá, 42. A onda dessa repressão culminou com o massacre em março de 1960, conhecido por... Qual é o massacre que vai acontecer em 1960, gente? Quando falamos de um massacre que vai acontecer em 1960, março, em parte, estamos a falar deste massacre aqui, o massacre de Sharpeville, que era uma região de Johannesburg. É interessante você perceber que este massacre foi organizado por este partido aqui, o Pan African Congress, não é? Que depois será naturalmente reprimido, não é? Depois temos aqui a opção correta é B, mas temos aqui a massacre de Moeda. Massacre de Moeda é algo que já vai acontecer aqui em Moçambique, dia 16 de junho de 1960, ok? Em Cabo Delgado, não é? No distrito de Moeda. Depois vamos ter naturalmente o C, o massacre de Soweto. É interessante falar desse massacre de Soweto, porque em parte vai acontecer já na África do Sul, mas já vai acontecer no dia... É interessante porque vai acontecer no mesmo dia que acontece o próprio massacre de Moeda, né? 16 de junho de 1979, um ano depois da independência de Moçambique. E é interessante você perceber que esse massacre acontece contra estudantes que estavam lá a manifestar contra a inserção ou a obrigação de aprender usando a língua africana e a língua inglesa, que eram línguas difíceis de compreensão para as estudantes. Então fizeram essa reclamação e foram respondidos à bala. Massacre de Mouhouine, né? Massacre de Mouhouine já é algo nosso aqui, vai acontecer naturalmente no dia 18 de julho de 1987, não é? É um massacre que vai provar que aquela coisa ali, o tratado de Nkomati foi uma farsa, né? Aquele tratado de Nkomati que dizia que tanto a Frelimo não devia apoiar o ANC, o apartheid também não apoiaria a Renam, portanto assinaram, mas em parte não se cumpriu isso, tanto é que houve esse massacre que em parte pode ser encarregue tanto a Renam ou tanto mesmo ao próprio sistema do apartheid. Vamos lá, temos 43, estamos com 8 minutos, que bom. A expansão e a anexação da África pelas potências imperialistas foram precedidas, regra geral, por vias de reconhecimento com frequência patrocinadas por organizações. Naturalmente estamos a falar de organizações o quê? Organizações filantrópicas, não é? Quando falamos de organizações financeiras, hoje estamos a falar daquelas que são conhecidas como organizações do Bretton Woods, né? Estamos a falar de Banco Mundial, FMI, mas não estamos aí, feudais, ok. Filantrópicas tem a ver muito com ajuda humanitária, e quando falamos geralmente dessas organizações, estamos a falar de algumas organizações de geografia, o caso, por exemplo, da Organização de Geografia de Lisboa, o caso da Organização Internacional Africana da Bélgica, do rei Leopoldo II, que vão em parte formar indivíduos, formar padres, formar pessoas que virão à África como com aquela intenção camuflada, não é?
ou camuflando intenções colonialistas na ideia de que queremos ajudar, civilizar os tipos lá. Ok, 44. A opção correta é naturalmente C. 44. Em 1960, o Mwene Mutapa, Gats Lusser, concessionou todas as minas do estado do Mwene Mutapa aos portugueses. Isto aconteceu depois. Concessionar significa que o gajo começou a dar as minas aos portugueses. Por que que ele fez isso? Ele vai fazer isso depois que os portugueses ajudaram a ele contra algum conflito interno que acontecia dentro do próprio Mwene Mutapa. Portanto, depois da morte do Negumo, houve ali uma necessidade de subir o outro indivíduo, houve ali um conflito. Gats Lusser vai pedir apoio aos portugueses. Os portugueses vão dizer a ele: nós vamos te ajudar, mas depois disso vai ter que fazer algumas concessões. Faz uma série de concessões de 1960. Uma dessas concessões há de ser mesmo ceder uma parte às minas, né? Então a opção correta é naturalmente C. 45. Os Estados Marav desenvolveram-se a norte de... Eu estou a despachar isso porque eu tenho vídeos que falam disso, vídeos especificamente falam disso, ok? Portanto, mesmo o próprio Estado de Marav tem um vídeo que fala sobre isso. Os Estados Marav desenvolveram-se a norte do Zambézia, não é? O processo de estabelecimento deste Estado estão relacionados com a chegada nesta região de imigrantes provenientes da região de Luba, Congo, sob liderança de clã Pir, a partir do século XIII, não é? No século XVI, os Marav já estavam estabelecidos na região norte de Zambézia. A linhagem dominante dos clãs Pirero. É interessante, o norte de Zambézia é lá onde predominava a linhagem matrilinear, a sul de Zambézia predominava a patrilinear. A opção correta aqui é naturalmente B. Esses indivíduos pertenciam naturalmente à dinastia Karonga. Os Shonas são mais de Manica, são mais de sul de Zambézia, são mais aqueles indivíduos que vão formar o Gaza, como é que é o Zimbábue, como é o grande Zimbábue, o Mwene Mutapa, por aí em diante. Karonga é a opção correta. Aqui temos Karanga, né? Karonga é a opção correta. Ok, vamos lá. 46. Os estados de Jawa eram constituídos por pequenas unidades políticas, reinos neste caso, designados por... A opção correta aqui é natural. É assim, a coisa mais fácil de você perceber, de você em algum momento selecionar as opções, achar a opção correta, é você eliminando aquelas que você acha que não são corretas. Por exemplo, para mim não pode ser correta pelo fato de falar de Zedanda. Falar de Manica, falar de Kiteb, porque esses aqui são estados satélites de Mwene Mutapa, não pode fazer parte de Ajawas. Vamos lá, o que? Esta aqui eu não tenho nada contra, não vejo nenhum nome contra ali. C reprou por causa de Mavura. Mavura é nome de alguém, gente. Um indivíduo Mwene Mutapa, do estado Mwene Mutapa, não é? O D estaria, mas o problema é que teve também uma parte, é um estado satélite de Mwene Mutapa, então logo a opção correta aqui é B. Eu posso reler B para ver se tem um nome estranho lá. Não tem, praticamente os estados de Marav são praticamente a linha B. Gente, vamos terminar aqui com 13 minutos. Desde já eu quero pedir, publique esse vídeo, copie para o seu Facebook, para o seu WhatsApp, indique para mais gente, deixa esse like, não assista sem deixar seu like, deixa sua subscrição. Então até a sétima parte, sei que a última parte, o último combate, que me parece que tem 2 páginas, vamos tentar resolver as 2 páginas. E muito valeu, até lá.